Hare Krishna
cooking. Have to leave here? Okay. Next program, 11:30. Huh? 9 o'clock. Who is making prasadam? It is simple prasadam, no need, quick. Yes. Okay? Okay. Om Ajnano Timirandhasya Gananyana Salakaya Chakshurmitam Jena Tasmai Gurave Gaurachandraya Radhikari Tadadai Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Mahavadannaya Krishna Prema Pradayate Krishna Chaitanya Namne He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpati Gaureshwara Kanta Radha Bhaktakanchana Gaurangi Radhe Krishna Vishwavanusade Devi Pranamami Hare Om Vrindavi Tulasi Devi Priyati Keshavasya Krishna Bhakti Prade Devi Satyavachari Bhaktavina Paradalakshay Khittasya Kamaditarangamaday Kripamai Tvam Saranam Prapanna Vrinde Namaste Charanarabindam 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 Nami Radham Aravinda Netram Smarami Radham Madhurasmikasam Radhami Radham Karunavaradram Prabhu Namaste Gatirunukami Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Srivasadi Sri Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So first of all, translator. Krishna Jivani. Krishna Jivani. So first of all, I offer my humble, respectful pranam and lotus feet of Nitya Leela of Krishna Vishnu Pad, Ashtuta Rasakma Bhakti Vedanta Srilanam Goswami Maharaj, and Nitya Leela Vishnu Vishnu Pad, Ashtuta Rasakma Bhakti Vedanta Srilanam Goswami Maharaj. And simultaneously, I offer my humble, respectful pranam, lotus feet of Nitya Leela Vishnu Vishnu Pad, Ashtuta Rasakma Bhakti Vedanta Swami Maharaj, Srila Gurubandhu Srila Bhakti Sridhar Goswami Maharaj, and all senior devotees
and all Vishnu and Vishnuvis and fill all my respectful Vaishnava. Primeiro, Shripad Bhanu Maharaj começa oferecendo, está funcionando? Suas mais humildes e sinceras reverências a seus mestres espirituais, Nitya Lila Pravistam Vishnupada, Astotarashata Shri Srimad Bhaktivedanta Vamana Goswami Maharaj e a Nitya Lila Pravistam Vishnupada, Astotarashata Shri Srimad Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj. Simultaneamente, ele presta as suas mais humildes e sinceras reverências a Nitya Lila Pravistam Vishnupada Stotarashata Shri Srimad Bhaktivedanta Swami Maharaj, o nosso Srila Prabhupada. Ele presta reverências também a Gora Govinda Maharaj, a Bhakti Rakshridhar Maharaj, a Bhakti Pramod Puri Maharaj, a todos os devotos seniors, a todos os Vaishnavas, Vaishnavas e todos os convidados aqui presentes. So just I remember Gurudev, once he glorified his own Guru, Shripad Bhanu Maharaj está se lembrando de como uma vez Gurudeva estava glorificando o seu próprio Guru, Bhakti Pragyana Keshava Goswami Maharaj. You know Keshava Goswami Maharaj, his brahmachari's name, Vinod Vihari Brahmachari. E Keshava, Bhakti Pragyana Keshava Goswami Maharaj, o seu nome de brahmachari era Vinod Brahmachari. And he was born in high class Jamindar family, rich family. E ele nasceu numa família muito rica, numa família muito proeminente. And he also highly educated. Then he left his house and he was searching one bona fide Guru. E Bhakti Pragyana Keshava Maharaj, quando ele era jovem, ele era muito educado, ele foi muito bem educado, ele tinha uma educação formal muito boa, mas ele abandonou a sua família e saiu procurando por um guru fidedigno. Because when he was in the University of Dholakpur, and that time Chaitanya Charitamritam, his professor giving class about the conversation between Lord Chaitanya Mahaprabhu and Sanatana Goswami. E ele estava nessa cidade de Dholakpur e lá ele ouviu uma aula que falava sobre a conversa de Sri Chaitanya Mahaprabhu e Sanatana Goswami. At that time, in the school, also school and college, they also one special class about Chaitanya Charitamrita. E ele também teve no colégio, quando ele estava na escola, uma aula especial sobre o Chaitanya Charitamrita. But in his school, in his college, all professors that were impersonalists, Mayavadi. Mas todos os seus professores na escola eram impersonalistas, Mayavadis. Mayavadis, they have no faith with Vaishnava. They only themselves say, we are sadhu. Os Mayavadis, eles não têm fé nos Vaishnavas. Eles sempre dizem, eu mesmo sou o sadhu, nós somos os sadhus. If you go the impersonalist society, they will not tell to we are sadhu. They are saying they are sadhu, we are Vaishnava. Because Vaishnava is not sadhu. This is their conception. Se nós formos numa reunião impersonalistas, eles vão dizer, vocês são Vaishnavas e nós somos os sadhus. Eles nunca consideram os Vaishnavas como sendo sadhus, como sendo pessoas santas. Because we have no idea. If you go to India, impartialists, they are thinking they are sadhu or we are Vaishnava. So in this way, discriminate. E quando nós vamos à Índia, nós podemos perceber como os Mayavadis, como os impersonalistas, eles nos discriminam. Ele diz, nós somos sadhus e vocês são Vaishnavas. They are Vaishnava means, according to their concept, Vaishnava means abandoned persons of the society. De acordo com a concepção deles, Vaishnava significa aqueles que estão abandonados pela sociedade, que estão à parte da sociedade. Because Vaishnava is sadhu, Vaishnava they are putting tilak, marks, and eating not eating delicious food. Porque os Vaishnavas, eles colocam tilaka, marcam o corpo com tilaka e eles não comem comidas gostosas.
And Vaishnava, Vaishnava has no gorgeous clothes. Porque também os Vaishnavas não têm roupas bonitas. So for this regard, Mayavadis, they are thinking, Vaishnavas actually they are abandoned of the society. E por todas essas concepções, os Mayavadis pensam que os Vaishnavas estão à parte, eles foram abandonados pela sociedade. And they are not to helping the people, just they eating themselves and chanting Hare Krishna, this thing. E eles dizem, eles não estão ajudando ninguém na sociedade, eles não estão dando caridade, eles só estão aí cantando Hare Krishna. And they are dancing, singing. Eles dançam, ficam dançando e cantando. So they are thinking this is not the etiquette of sadhu. E por isso, por tudo isso, eles pensam que esta não é a etiqueta do sadhu. Chaitanya Charitamrita, when Lord Chaitanya Mahaprabhu met with Prakashananda Saraswati, then Prakashananda Saraswati also told to Lord Chaitanya Mahaprabhu, you are sannyasi, but why you are dancing, singing with the mundane people? This is not etiquette of sannyasi, sadhu. No Chaitanya Charitamrita está descrito, quando Chaitanya Mahaprabhu encontrou com Prakashananda Sarasvati, Prakashananda Sarasvati falou para ele, porque você é um sannyasi, mas por que você toma essa atitude e fica por aí cantando e dançando? Sannyasi sadhu should be stay one place and chant Shankaracharya's 4 mantras. Aham Brahmasmi Pragyanam Brahma Sarvam Khalidam Brahma Tattamasi. Então, os sannyasis, eles devem ficar, e um sadhu, eles devem ficar num lugar retirado e cantando os 4 mantras que Shankaracharya deu, que são Aham Brahmasmi Tattvamasi. So now in this way, actually I am saying it because the conception of the Shankar philosopher, they are thinking they are sadhu, we are Vaishnava. Vaishnava means useless person. Então, de acordo com os devotos de Shankaracharya, com esse conceito de Shankaracharya, eles são os sadhus e os Vaishnavas são umas pessoas inúteis, eles estão sempre à parte da sociedade. So, just like coming back in this way, in the Daulatpur College of Bihari Brahmachari, when his professor gave class of Chaitanya Charitamrita, what class? The conversation between Lord Chaitanya Mahaprabhu and Sanatana. Então, voltando ao assunto, quando Vinoda Brahmachari estava no colégio, ele ouviu a aula do Chaitanya Charitamrita, que era Chaitanya Mahaprabhu conversando com Sanatana Goswami. Mas os professores deles eram impersonalistas. And that time, the conversation is coming, the Jiver Swarup Hoy Krishna Nityadas. All the living entities, they are the servant of Lord Krishna. And Krishna Trasashakti Vedavid Prakash. Krishna has also marginal potency. And difference and undifference with Krishna and Jivas. Então, veio então essa aula falando esse mantra de Vera Swarupa Raya. Vocês estão me escutando sem microfone? De Vera Swarupa Raya, aonde diz que... Jiver Swarup Hoy Krishna Nityadas. Technical words. Krishna Tasashakti Vedavir Prakash. And all the living entities, they are the eternal servant of Lord Krishna. And simultaneously, Jivas and Krishna also, Ved and Aved, difference and non-difference. Então, as entidades vivas são servas eternas de Krishna e, ao mesmo tempo, inconcebivelmente, elas são Beda e Abeda, ou seja, elas são diferentes e não diferentes do Senhor Supremo. Well, how possible? This is Achinta Shakti. In Chaitanya Charitamrita, Krishnadas Kaviraj Goswami,
জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্য দাস। First line. All the living entities, মানে জীবর স্বরূপ, I have known. জীবর স্বরূপ is what? Form Krishna Nitya Das. This is the Swabha, nature of the living entity. Jiva Sarup Krishna Nitya Das. Then Krishna's Tasya Shakti and all the living entities manifested from Krishna's marginal potency or Ved and Abhed. Ved means difference or Abhed means non-difference. That means Jivas, they are the difference from Krishna, also non-difference from Krishna. Simultaneously also. This word is coming. Então esse verso, né, de Vera Swarupa Krishna Nityadas. Qual é a sua bhava, a natureza das entidades vivas, das almas? É que elas são Krishna Nityadas, são servas eternas de Krishna. E o verso continua, de Vera Swarupa Krishna Nityadas, Krishna Tatashta Shakti. O que é Tatashta Shakti? Essa energia marginal do Senhor Supremo. Então as almas se manifestam dessa Tatashta Shakti, dessa potência marginal de Deus, de Krishna. E Beda Prakasha, o verso conclui, diz que elas são uma manifestação, tanto Beda, que significa diferente, quanto Abhed, que significa não diferente do Senhor Supremo. So then question is coming, only one, this, two lines is there, where all the Ved, Puran, Upanishad or Vedanta Darshan in this. Então esse verso, né, são só duas Look linhas. like small, two words, two lines, but all Vedanta Darshan, Tattva Darshan inside. Esse verso parece pequeno, né? São só duas frases. Mas na verdade todos os Vedas, Puranas, Upanishads, tudo Tata Darshan, Vedanta Darshan, toda essa filosofia dos Vedas está contida nessas duas frases. Still, many people they also confuse. What is the Sarupa of Jivas? That is fixed or not? Babaji Sampradaya, even in our Gaudiya Sampradaya, many acharyas, they also, these types of, they are different, their concepts and vicharas. E mesmo assim as pessoas ficam confusas, né? A natureza da alma, ela é fixa, afinal de contas, ou não é? Ela pode mudar. E também vários acharyas vão comentar acerca desse tópico e vão ter diferentes visões às vezes. Até mesmo Dentro da nossa própria Gaudiya Sampradaya. Not so easy to understand this word. Because technical words. Jive Sarup Hoy Krishna Nitya Das or Krishna Tasya Shakti Veda Ved Prakash. So just I simply tell you, that time Vinod Bihari Brahmachari, he asked the professor in partialist. I told all his professors, they were Mayavadi. Mayavadi means is they don't believe Krishna has transcendental form. They believe Krishna has form, that is a material form. Because Brahma is only one. Brahma, he manifests in this material world in the form and any form. That form is material form. And understand? That is, they are using this called Upacharic form. And Brahma has no form. And when Nit, and then Brahma manifested in form, then he established Varnashram Dharma, and again he entered in the Brahma. Mayavad philosophy also very complicated to understand also. E essas palavras contidas nesse verso são, e todos esses termos são muito técnicos, então difícil da gente entender, difícil de entendermos todos esses termos técnicos. E então, como eu estava explicando, né, que Vinod Bihari Brahmachari, né, ficou com essa questão quando ele leu esse verso, ele ficou sem entender, e o professor dele dando esse comentário impersonalista, porque na verdade, como eu expliquei para vocês, que todos os professores de Vinod Bihari Brahmachari, eles eram Mayavadis, impersonalistas. E então os impersonalistas, eles não acreditam na forma transcendental do Senhor Supremo. E eles acham que quando quando Brahma, né, que seria o absoluto, ou Deus, quando ele não tem forma, mas quando ele precisa, quando é necessário, ele assume uma forma que é material, e eles chamam de Upacharik. Essa forma, então Brahma, o absoluto, o Supremo, se manifesta na forma material para restabelecer o Varnashram Dharma e assim sucessivamente.
por diante. And Mas, like, na verdade, isso é muito complicado. Até a filosofia Mayavada, ela é muito complicada de entender, não é fácil. Ram, Krishna, who are they? Actually, Brahma manifested form of material form of Ram and Krishna, and he killed the demon. Then his duty finished. Then he entered in Brahma. Por exemplo, eles dizem o seguinte: quem que é Rama e Krishna? What is your name? My mother. Ah, Haribol. What is your name? Fernanda. Okay, thank you. Okay, thank you. Give shelter to us here. Então, por exemplo, Rama e Krishna. Rama e Krishna, segundo a filosofia Mayavada, a filosofia impersonalista, quem seriam eles? Seriam, na verdade, seria o Brahma, né, o absoluto, Deus Supremo, né, o absoluto que se manifesta nessa forma de Rama e Krishna, assumindo uma forma material, como se a forma de Rama e Krishna fossem materiais, que então Brahma assume essa forma para matar os demônios. E quando acaba a obrigação, né, acabaram de matar os demônios, então aí Brahma volta para essa forma manifesta impessoal, sem forma. And all you are Brahma also. Because Brahma is one. Eko Brahma, Dvitiya Nasti. One Brahma, without second. E também eles dizem que todos nós somos Brahma. E eles dizem isso. Eko Brahma significa que existe apenas um Brahma, um absoluto, né, um Espírito Supremo, e não existe nenhuma segunda coisa, segunda Just energia. Brahma illustrated by Maya. Then he is giving his own identification. I am man, I am woman, I am cat, dog, woman. Então, segundo essa filosofia, quando o Brahma, né, que esse espírito transcendente está sob a ilusão de Maya, então ele se identifica, né, dizendo, eu sou mulher, sou homem, sou cachorro, sou gato, assim sucessivamente. You are Brahma. Ego Brahma Satta Jagat Mithya Jiva Brahmiko Napara. Actually, this is the theory of Mayavad. Brahma Satta, only one absolutely truth. That is called Brahma Satta Jagat Mithya. In this material, what we are looking, this is completely false. Então, a filosofia Mayavada, então, ela pode ser definida nesse verso, assim que fala Brahma Satta significa que há apenas uma verdade absoluta, suprema, e isso é Brahma. E Jagat Mithya significa que esse mundo material, tudo isso é falso. Jiva Brahma Napara, all the living beings, they are not other than Brahma. E Jiva Brahma Eka Naparaha significa que todas as entidades vivas não são o quê? São Brahma. And all illustrated with the Maya, or you are in the completely absorbed in the dream, Jatha Sapnavat. E todos nós estamos totalmente absortos em Maya, na ilusão, ou então estamos como se estivéssemos dormindo, Jatha Sapnavat, num sonho, como num sonho. Sapnavat means when you dream coming night time, you are thinking, I am king. Sapnavat, ou seja, como um sonho. Por exemplo, à noite você dorme e sonha que você é um rei. And I am flying in the sky. Tô voando no céu. And I am swimming in the river. Tô nadando no rio, tô nadando ali no mar. If you daytime you sleep, you are swimming in the river, then when night time also same dream will come. Então, se você de dia ficar nadando no rio, de noite, quando você dormir, você vai sonhar que também tá nadando. Sundarana, sometimes dream coming or not? Because this is true. Because what you are doing, then when your mind completely tired, and that time another mind coming, that is called Avachetana mind. Understand? And that mind also, that is called the dream. Isso é verdade. O que é que a gente fica fazendo assim durante o dia, o absorto, quando a gente fica nesse estágio assim de mais relaxado na hora do sono, na hora que a gente dorme, isso tudo vai voltar na sua mente, porque a sua mente nesse estado está num outro estágio, chama-se Abhachetanman. Sim, é um outro tipo de mente. We have two kinds of mind. One is called Chetanman, another is called Avachetanaman. Conscious mind, another is called unconscious mind. Porque nós temos dois tipos de mente. Uma é a mente consciente, né?
ou a consciência, né, que é o Chetan, e o Abhachetan, essa mente Abhachetan, que é o inconsciente, o subconsciente. Now you are wake up, and your mind is collecting many kinds of photographs, and taking the photo. Então agora que vocês estão acordados, a mente de vocês está tirando várias fotos. Então tudo que você vendo, ela vai tirando fotos. Understand? Or when you sleep, then another mind will be start to reel what is what? What is called? Coming back. Coming back. Review. 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 Is coming this way. Então você está agora nessa mente tirando fotos de tudo. E quando você, né, dorme, né? Vou dormir, né? When you sleep, this comes the review. Review. Now you receive what this way. What you are looking, what you are doing, then mind also very quickly taking this way. Reel is going on very. Or when you sleep, then again opposite way. Agora que a gente está acordado, rapidamente a nossa mente capta tudo que a gente está vendo, tirando fotos, assim. E aí quando a gente vai dormir, entra esse outro tipo de mente, que é a mente inconsciente, ou subconsciente, Abhachetan, e Abhachetan, que é o nome. Aí o que acontece, tudo que você viu, as fotos que você tirou durante o dia, isso tudo vai como se fosse rebobinar um filme, sabe? Você vai ver tudo assim pra trás agora, bem rápido também, tudo que você viu. So sapna means this. Then when you wake up, oh, I am sleeping on the bed. Not I am swimming in the ocean. Quando você acorda, você vê, eu tô nadando, não tô nadando no mar, eu tô nadando na minha cama. In this way, their philosophy also, everything is a sapna bhav. Mane? Imaginary, that's not true. Então, segundo os Mayavadas, os impersonalistas, tudo é Sapnabhata, ou seja, tudo é como um sonho, não é verdade. Then they're giving many examples, as like one sun, and reflected in many pots. E aí eles dão um exemplo, eles explicam assim, existe o Sol, né? Um Sol apenas, mas o Sol ele pode se refletir em diferentes potes. Water pot. Sim, são potes que tem água. Você tem várias cumbucas com água, um sol só, ele vai se refletir em diferentes cumbucas de água. So how many sun you can see the water pot? Então, nesses 10, 15 you put the water pot, then sun reflected. Então, se você botar uns 10 ou 15 cumbuquinhas assim com água, um sol, apenas um sol no céu, mas ele vai se refletir em 10, 15 cumbuquinhas diferentes. That is called Pratibimbovad, they are saying, reflection. Então, Sun is one, but reflected in the water of the pot, different. But if you throw all the water, then no reflection, then one sun. In the same way, one Brahma, but reflected in here. So all we are giving our identification, I'm man, I'm cats, dogs, animals, different. Brahma is one. Então, o exemplo que os Mayavadas e personalistas dão, né? Há apenas um sol no céu. E se você colocar 10 ou 15 ou vários potinhos assim, com buquinhas, com água dentro, o sol, né, quando o sol tá assim, ele vai refletir em cada cumbuquinha. Então vai parecer que cada cumbuquinha tem um sol dentro. Só que se você tirar a água dessas cumbuquinhas, desses potinhos, você vai ver que na verdade não tem nada ali, né? Só tem um sol mesmo. Então da mesma forma, agora, né, na verdade existe apenas um Brahma, um Espírito Supremo. Mas agora esse Brahma tá com essa identificação de achar que é almas separadas. Aí a gente diz, eu sou um homem, mulher, gato, cachorro. Mas vai chegar um momento que vai ter essa realização de que não, na verdade só existe um Brahma, um espírito. Our this body is as like pot and reflected Brahma. So we are giving. Então essa we are giving there our this bodily identification. Actually all we are Brahma. Mayavadi is saying all we are Brahma. Então nesse exemplo é o que? A cumbuca onde estava a água é comparada ao nosso corpo. Então com o nosso corpo agora a gente acha, nós somos individuais, né? Cada um é uma alma, etc. Mas na verdade todos somos Brahma, que nem no exemplo da cumbuca que você tira depois a água e vê que há apenas um sol. Brahma, that is called only Jyotirmaya, only the effulgence. E eles também dizem que Brahma é Jyotirmaya, significa que ele é apenas refulgência, luz. Shankar philosophy, this stuff. Brahma has no form, it's called formless, nirakar, and formless. Então Brahma has no form.
E eles dizem, né, a filosofia de Shankara é assim então. E eles dizem que Brahma não tem nirakara, não tem nenhuma forma. And Brahma has no potency, no Shakti. E eles também dizem que Brahma não tem nenhuma Shakti. So now coming this way, Vinod Bihari Brahmachari asked that he is impartial professor. But here Chaitanya Charitamrita Krishna Das Kavira very clearly explained, Jivir Swarup hoy, Krishna Nitya hoy. Krishna Tatasa Shakti. That means Jiva's a Brahma has, mani Krishna has Tatasa Shakti. Tatasa Shakti means the marginal potency of God. E então, aqui nesse caso, Vinod Bihari Brahmachari perguntou ao seu professor, que era um impersonalista, que nesse verso se fala Krishna Tatasta Shakti. Significa que as almas são uma manifestação da energia marginal de Krishna. Não tem uma energia. All the living entities, they manifested from Krishna's marginal potency. Então o verso está dizendo que as entidades vivas se manifestaram da potência marginal de Krishna. Yeah? So he asked the professor, that you told the Brahma Nirakar Nirvises, Brahma has no form, Brahma has no potential Shakti. But why Krishnadas Kaviraj Goswami explained here in this verse, ये ब्रह्म है, कृष्ण has marginal potential. A pergunta que Vinod Bihari Brahmachari fez ao seu professor foi a seguinte: você disse ao professor, você falou que Brahma não tem nenhum tipo de potência, né? Mas aqui Krishnadas Kaviraj Goswami diz no Chaitanya Charitamrita que a alma é a manifestação da potência marginal de Krishna. Yeah? Jiva is not direct manifestation of Krishna. Jiva is manifested from Krishna's marginal potential. Então a alma, a diva, a alma infinitesimal, não é uma manifestação direta de Krishna, mas sim uma manifestação da Tatasta Shakti, ou seja, da potência marginal de Krishna. Yeah? But that professor that they did not give any answer. Mas o professor não conseguiu dar nenhuma resposta à pergunta dele naquele dia. Yeah? They asked, you told the Krishna Brahma has no Shakti in him. Yeah? But why here Krishnadas Kaviraj Goswami explained? Então, Krishna Tatsa Shakti. Vinod Bihari Brahmachari perguntou, você falou que Brahma não tem nenhum tipo de potência, então por que aqui no Chaitanya Charitamrita Krishnadas Kaviraj Goswami está dizendo que a alma é exatamente a manifestação da Tatasta Shakti, da potência marginal? Yeah? Then Vinod Bihari Brahmachari, he met with Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada in Mayapur. Então, Vinod Bihari Brahmachari se encontrou com Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada em Mayapur. Then Prabhupada gave all the slokas from Ved, Purana, Upanishad, Srimad Bhagavad Gita. E aí, Prabhupada deu uma explicação para ele. Krishna had Shakti. Shakti means potential. Ele deu uma explicação para ele, explicando que Krishna tem Shakti, potência. E ele fez isso citando vários versos dos Vedas, Puranas e Upanishads. Mamai Vamsa Jiva Loke Jiva Bhuta Sanatana. Yeah, all the living entities, they are my part and parcel. Right? And they manifested from my Tatsa Shakti. Então, como Krishna diz na Bhagavad Gita, nesse verso, Mamai Vamsa Jiva Loka, Krishna fala, né, que como todas as entidades vivas são minhas parcelas, e também elas são manifestação da minha Tatasta Shakti, potência marginal. Yeah? So now coming in this way, but Vinod Bihari Brahmachari, how did he serve his Guru and maintain his life? Mas como que Vinod Bihari Brahmachari ele serviu ao seu Guru e se mantinha? Yeah? Just remember, just Gurudev told, not that time and not so much prasad. Eu me lembro, né, Gurudeva contando, né, que ele dizia que naquela época, né, na época, né, de Srila Brahmachari não tinha muita prachada para comer. Now we are staying in temple and traveling many places and eating prasad, delicious prasad. Então agora a gente fica no templo, viaja para vários locais diferentes, tem sempre uma prachada bem gostosa. Actually that time no prasad, just they have cooked, even not sometimes so rice. Bengali people they like to eat rice. Mas naquela época não tinha nada para cozinhar, às vezes não tinha nem arroz, às vezes.
E você sabe que os bengalis, eles gostam muito de arroz, né? Yesterday I remember I cooked how many kilos? 2 kilo rice. I think 60 or devotees they ate. But if you go to Bengal, 2 kilo rice only 3 parts. two Bengalis. Então ontem eu cozinhei arroz, né? Eu cozinhei no almoço arroz. Foram 2 quilos e 60 devotos comeram. Mas na Bengala 2 quilos dá para assim 3 ou 2 pessoas. You go Navadip Parikrama, you can see. Big Govardhan. One Bengali person had to eat how many? 1 kilo. So 2 Bengali people eat. Se vocês forem na peregrinação de Navadip Parikrama, vocês vão ver como um bengali, ele pode comer sozinho 1 quilo de arroz. Então 2 bengalis são 2 quilos de arroz. E você já vai ver na hora da prachada, assim, no prato deles. Yesterday how many? I think 50 devotees are there. Tinham 50 devotos ontem lá, não era? I cooked only 2 kilos. Eu só cozinhei 2 quilos de arroz. Then 48 devotees you have to eat. E 48 devotos comeram 2 quilos. Then all you will very well. E vocês já estavam satisfeitos. Haribo, tchau. If I brought to Bengal tomorrow, yesterday tomorrow class I brought, if the especially in Bengal, Mas se eu tivesse trazido ontem lá para o programa 2 bengalis, eles iam dar conta de todo aquele arroz. only two. Then 48. Vocês 48 devotos iam... O que vocês iam comer? Porque os bengalis iam comer os 2 quilos de arroz sozinhos. 2 bengalis. What to eat? What is rice? No rice finished. Cadê o arroz? Acabou o arroz. Have to Bengali. The program. Yesterday I'm thinking. 50 Bengalis, how many kilos? 50 Bengali. 50 Bengali, at least 30 kilo rice. Então, para cozinhar para 50 bengalis, você precisa de pelo menos 30 quilos de arroz. If you go village area, the Bengali they are eating. Se vocês forem lá na região mais rural da Bengala, vocês vão ver como eles comem arroz, quantidade. Why? Because they are doing also hard work. You cannot compare with them. Mas por quê? Porque eles trabalham muito duro, sim. Eles trabalham muito mesmo. Vocês não tem nem como se comparar com quanto trabalho que eles fazem. Eles dão muito Because duro. they are eating rice and they also working in the field with the, what is called? They are working hard work, you know? Então, porque os bengalis... Dealing with- Sim, os bengalis, eles trabalham muito duro. Eles comem todo aquele arroz e vão trabalhar lá na plantação, né? Eles ficam com a enxada lá, cultivando a terra e tal. Understand? Entendem? And when you go Kartik Parikrama, only Bengali people they are cooking. One day will cook, then you understand. And 20,000 people eating prasad, and could you cook? Western people cannot cook. Então, se vocês forem na peregrinação de Kartik, vocês vão ver, né? Que a gente cozinha mais para os bengalis, né? Então, vocês iam conseguir cozinhar se fosse para cozinhar para os bengalis? Por exemplo, se fosse para cozinhar para 20 mil bengalis, 20 mil devotos, vocês iam conseguir? Na verdade, não. Vocês não iam conseguir cozinhar. What they are eating, also they are also doing hard work. If you Kartik Parikrama, just one day, you will say, I will serve to cooking. Then you understand. Então eles comem muito, mas também eles trabalham muito duro. Eles são muito eles pegam forte mesmo no trabalho. Como fala? Pega pesado, né? Eles pegam pesado. Então, por exemplo, se vocês fossem na peregrinação de Kartik, vocês iam, se um dia você falasse, tá, vou ajudar na cozinha, quero fazer esse seva de cozinhar, vocês iam conseguir dar conta de cozinhar? They are taking the spoon, iron spoon. How many kilos? Quantos quilos pesa apenas aquela colher de pau, aquele pau de ferro, de metal que eles usam para virar? Uma pazona de metal que eles usam para virar a comida no... About 50 kilos. São 50 quilos, só a colher, pesa 50 quilos uma colher. Could you do this? You cannot, I think, it's also very difficult to you. Lift also. Acho que você não ia conseguir nem levantar a colher para mexer. Have you seen that? No, the Já viram no Parikrama de Navadip? That 50 kilo and the iron spoon, they are doing
A colher de ferro pesa 50 quilos para poder mexer a comida assim. So Não. if you not eat 1 kilo or 2 kilo rice, how possible? Se você não come 1 ou 2 quilos de arroz em cada refeição, como é que você ia ter força para virar uma colher de 50 quilos para cozinhar? You are eating little bit rice, then many do I cannot walk. Você come só um pouquinho de arroz e ainda diz que não consegue nem andar. Muitos devotos falam isso. Because it's full, they're full for why cannot? No, because they are eating lot of rice and also work in hard. Cotton field. Então os bengalis eles comem muito arroz e também trabalham muito duro. Oh, you offer Thakurji, otherwise we will go next program. Então, por favor, ofereça a deidade, porque a gente depois tem que ir pro próximo programa. So now coming this Vinod Bihari Brahmachari. When you are staying in temple, and that time also not, sometimes not rice. Então, Vinod Bihari Brahmachari estava ficando no templo, né? E naquela época, às vezes, não tinha nem arroz para comer. Understand? That time, just they and boil the, explain this, drumstick, leaves. That is sajane patta. They eat. Então, eles ferviam para comer essa pata, que é essa a folha dessa drumstick, eu não sei o nome em português, é um vegetal assim longo, assim, verde, meio duro, que eles fazem. Here also, Brazil also this. Drumstick, I never seen. Never seen a drumstick. Yes, I when we go to Brasilia. Em Brasília? No, Brasilia no. What is your other place? Qual o nome Fortaleza. Portalia. Em Fortaleza. Yeah, many also there. Eu vi lá muita árvore. Como é que chama lá, Prabhu? Drumstick. Um jogo aí, Fala a verdade aí também. Sometimes I brought also. Também já até trouxe, You também. forgot. Você já se esqueceu, né? But again you will come, again you will go. Próxima vez que eu for Portalia, pra Fortaleza. then I show to you all the. Vou mostrar pra você a próxima vez lá em You Fortaleza. remind to me. Me lembra, tá? When you go to the morning walk in the beach, when coming back, and that side also many of these things. Sometimes also then. Na volta da caminhada matinal, né? Ali do lado tem vários dessa árvore, às vezes até coleta um pouco desse vegetal. Brazil, every kind of sabji in here or Bengal, everything. Tudo de sabji, de legume que tem na Bengala, tem aqui também no Brasil. Todos os tipos. And you are living in town side, so you don't know. But if you go, É que vocês moram na cidade, vocês não conhecem. Mas se vocês forem no campo, assim, na área rural, vocês vão ver que tem tudo aí. but here people they don't know how to cook. Yeah. They think for this regard they are not using. Mas as pessoas aqui não têm o hábito, não conhecem, não sabem cozinhar esses legumes, então ninguém nem conhece, não sabe nem que tem muito. Even they don't know how to cook the jackfruit also. As pessoas daqui não sabem nem cozinhar jaca verde, né? Understand? If Yeah. you go India, especially Devananda Gaudiya, there are many jackfruit trees also. Então, mas se você for na Índia, especialmente na Devananda Gaudiya Math, nesse tempo, Mayapur, Param Guru Maharaj, he was sitting under the jackfruit trees. então lá na Devananda Gaudiya Math é cheio de jaqueira. E também para um Gurudev, Srila Bhakti Keshav Goswami Maharaj, ele se sentava lá em Mayapur, embaixo de uma árvore de jaqueira. Ele sempre ficava sentado lá na I árvore. am saying because Bhakti Pragan Keshav Goswami Vinod Bihari Brahmachari, he learned all Shastra from Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada and all Ved, Puran, Upanishad, everything he learned from him. And how did he learn? Hard austerities. No rice, no sabji, just sometimes they ate the boiling the leaves, drumstick leaves. Não, eu estou dizendo isso por quê? Porque Srila Bhakti Pragan Keshav Goswami Maharaj, que era Vinod Bihari Brahmachari, ele aprendeu todo o Shastra, todas as escrituras do seu guru, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada. E como que ele fazia na época que ele estudava? Na verdade, ele fazia muitas austeridades. Não tinha nem arroz para comer, não tinha sabji, né? O que eles comiam era só a folha do drumstick, desse legume, fervida. Jai Vinod Bihari Brahmachari ki jai, Sri Gurudev ki jai, Jai Sri Ram. When we are also in Keshavji Gurvan, that time also not so much prasad, lot of prasad. No? Que nem a gente quando a gente estava lá na Keshava de Gaudiya Math, em Mathura, quando a gente morava lá, também não tinha muita prachada, não. And that time also not rice, lot of rice. Only after 15 days and in the day of Dadasi, they cook the rice. Every day they cook only chapati, no rice. No, that time no rice. In that time in Keshavji no rice also. Não tinha nem arroz, Where né? you get the rice?
Não tinha. Because Dadasi, we are going to Bhiksha, then Brajavasi they eat little rice, then we will cook there. I remember this thing. Huh? Eles usam only chapati and chili. Yeah. Chapati and sabji. Chapati and chili sabji. Yes. Pickle. Not pickle, just this one. Chili, that chili actually not so much strong, hot. They just Pramananda Prabhu just he fried with the oil and give to one. And also lemon, you know lemon? And cut the lemon and put in the salt and one piece of lemon and also chili. And 2 chapatis, not many also. 3 chapatis is not possible that time. I remember. 2 chapatis and 1 piece of lemon pickles. And 2 chili. And No potato. that time potato is very expensive. Mostly we got that donation in the Dadasi. And we are going to do Dadasi house to college. And we bring, and the day of Dadasi little bit coming, and but this enough. Now we are looking our Keshavji Gaudiya or others Gaudiya Math. A lot of Sabji, this actually that time was not. When we are in. Porque na época, na nossa época lá, né, no tempo da Keshavá de Gaudiya, também não era tanta prachada assim que tinha não tinha nem arroz. Não, era todo dia, não tinha arroz para comer, como que era? A gente comia, todo dia era o que? Era 2 chapatis, sabe chapati? 2 para cada um. Não eram 3 não, eram 2 chapatis para cada um só. E também... Cadê a Govinha? Pimenta. Sim. Tinham 2 chapatis, 2 chapatis, 2 chili sabji. O chili sabji era o quê? Era como se fosse, o Pramananda Prabhu pegava chili, pimenta, assim, aquela pimenta, mas não era tão forte a pimenta. Ele dava uma fritada na pimenta, então era 2 pimentinhas dessa para cada um, mais 2 chapatis e também um limão picadinho. Eles faziam um picles de limão e era um pedacinho do picles de limão para cada um. Então era 2 pimentas que não eram tão fortes, um pedaço do picles de limão e 2 chapatis para cada um. Arroz era só no Dadasi, ou seja, de 15 em 15 dias eles pediam doação, ganhavam um pouquinho de arroz e um pouquinho de batata, aí sim tinham um sabji de batata e um arroz, senão não era. Senão não tinha nada. And then paneer sabji, this is very, very rare. Maybe 6 months. Sometimes some devotee also donate this. Agora aqui falar de paneer sabji, né? Aquele sabe paneer? Every day here. Aqui tem todo dia paneer, né? Sabe? Mas lá era muito raro. Eu acho que só de 6 em 6 meses algum devoto dava uma doação. Aí eles faziam aquele paneer sabji, sabe? Aquela ricota indiana, natural, paneer sabji. Not so easy. That time very difficult to stay in Keshavji Gaudiya, not so easy. Bom, naquela época não era fácil ficar lá na Keshavá de Gaudiya. Now, completely 5 stars hotel like many kinds of every day, lot of prasad every day. Nittam Utsavam. Utsavam means festival is going on. Laddu, kachori, pakodi, but that time, nothing. Just 2 chapati, 1 lemon pickles, and 2 chili, and chant holy names. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama. Can we stay that time? Very difficult. No. One day. I saw also many educated people, doctor, lawyer, they are thinking, oh, give up my house, I will stay in Keshavji Gaudiya. Then maximum 3-4 days, then chalo, oh my God, how possible? Então naquela época não era fácil não ficar lá não. Imagina, hoje em dia lá é que nem um hotel 5 estrelas. É tanta comida boa, é Nittam Utsavam, todo dia é um festival, uma festa de prachada, várias prachadas deliciosas. Mas naquela época não era assim. Era todo dia, eram 2 chapatis para cada um, 2 pimentinhas e um pedacinho do picles de limão para cada um. Então você ia conseguir ficar lá, Prabhu, você ia conseguir ficar lá
eu vi muitos... Não ia conseguir. Eu vi muitas pessoas, médicos, professores, advogados, que pensaram, ah, não, vou abandonar minha família, minha casa e vou ficar na Keshiva de Gorimat. Mas eles saíam correndo, em 3 ou 4 dias eles já não queriam mais saber de ficar lá, porque eles não aguentavam aquela condição. If you enter the deep philosophy, you have to also do hard austerity. Then deep philosophy will enter inside your heart. Então, se você quiser adentrar a filosofia profunda, você também deve fazer austeridades muito severas e penosas. Porque se você não fizer essas austeridades, como que essa filosofia vai conseguir entrar no seu coração? Eat delicious food. A deep philosophy is impossible. Então não é possível você mergulhar profundamente na filosofia se você ficar comendo comida deliciosa. This is true. Our Goswamis, how did they bhajan and sadhana? They hard austerities. And day and night do bhajan and sadhana. Isso é verdade. Como os nossos Goswamis fizeram muitas austeridades, muito severas mesmo, penosas. E durante o dia, o dia inteiro eles faziam bhajan e sadhana. If I tell to you, I think very difficult to accept in your heart. Então eu acho que vocês, mesmo que eu fale isso pra vocês, Would you accept? vocês não vão conseguir aceitar isso no coração de vocês. Vocês aceitariam isso no coração de vocês? Muito difícil. Not possible. Não é possível, né? But you have to listen. Because Chaitanya Charitamrita, our Goswami Rup Sanatan, they perform bhajan and sadhana in Vrindavan. Sometimes they took some chickpeas and eat. Day and night chanting, writing grantha. Shastra. Sankha Purpaganama Garana TV Kala Vasana Krito Nidrahari Vihar Vidiju Chattan Dinochi Radha Krishna Gunasmati Mudhirvanandana Sanmohito Bande Rupasana in this Kofu Chana, Kofu Mana. Kofu Chana means sometimes they eat some chickpeas each and sometimes also not. Completely full fast. Possible for us? Impossible. Mas a gente deve ouvir sobre essas coisas, né? No Chaitanya Charitamrita fala, né? Como que Rupa Sanatana e os Goswamis viviam sua vida praticando sadhana e bhajan, né? Eles cantavam o número fixo de volta, sempre absurdos, Radha e Krishna, e eles, conquistaram completamente comer, dormir. Então, às vezes, eles comiam kabuchana, comiam um grão de bico, e às vezes, kabumana, eles simplesmente não comiam nada e jejuavam direto, só absortos no sadhana e bhajan. Vocês conseguiriam fazer isso? Nowadays, even we go to Navadip Parikrama Vrindavan the first week, also booked, attached bathroom. Hoje em dia, até mesmo se a gente for fazer o parikrama de Vrindavan ou Navadvipa, primeiro de tudo a gente vai o quê? Já quer agendar, como é que fala agenda não? Reservar um quarto lá com um banheiro, com um banheiro dentro. Com uma suíte. But if you go Navadip Parikrama, Bengali people coming very, very far. Sometimes they also sold their cows. But that money, they also coming in Navadip Parikrama. Mas no parikrama de Navadvipa? Many devotees told. They have no money to come. That is somebody sold their cows, sold their anything. They are coming to Navadip Parikrama. What they are doing? And sleeping where? On the floor. You have seen? Very poor. But still there is so much they have eagerness to Navadip Parikrama. Every year they are coming. If you 1 year coming, then if I go, Maharaj, you booked mine, attached bathroom and they. But they are coming every year. They are also coming very far. And they have no money, sometimes they are coming and sleeping, and they are not also requirement any kinds of food. Just eating rice and lay down on the. Have you seen or not? Yes. There. And they parikrama. When parikrama finished, they go and return back to home. Because they have spontaneous. They have love and affection of the Lord Chaitanya Mahaprabhu. When I am watching how they are, their activity, then heart melted. Mahaprabhu Gran Sahab Vairagya Pradhan Jahadiki Tustan Gaura Bhagavan. Mahaprabhu Gran, those who are the associate Lord Chaitanya Mahaprabhu, spontaneous Vairagya.
Harinam Sesha. And when Lord Chaitanya Mahaprabhu saw to their Vairagya, then Mahaprabhu's heart melted and automatically give him blessing. Swara blessing. Then. So try to understand. Always remember how we will take birth in Navadvip. Bhakti Kabe Gaura Bane Suradhani Tate Haradiha Krishna Boli Hare Kandiya Vedavo Divaso Kochari Nanalata Torutore. Without taking birth in Navadvip Dham, very difficult to receive the sprinkled mercy of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Bhaktivinoda Thakur also explained. First take birth in Navadvip Dham and receive the mercy of Navadvip Chaitanya Mahaprabhu. Then to receive the mercy of Krishna. So our aim and object not to attain the highest prem of Braja Prem, Gaura Prem, Braja Prem. Just to pray to Lord Chaitanya Mahaprabhu. Hey Prabhu, take birth in your dham. Here saying, Mahaprabhu Gan Sa Vairagya Pradhan Jahadiki Tushtana Gaura Bhagavan. Vinod Vihari Brahmachari. He was born in high class, exalted Jamindar family. And he was begging one coins in Calcutta. One day, very scorchous sun rays, and he could not tolerate. He about also fainted and laying down. And same time, Bhaktisiddhanta Prabhupada, he was going that way on the car. Then his driver told, oh, Vinod Vihari Brahmachari, look, when Prabhupada saw, then Prabhupada's heart melted. Vinod Vihari Brahmachari, how did he sacrifice his life for me and Sadhusana? Could you do this? Understand what I am speaking? Because we are asking it, Radha Prem, Radha Dasa, these things. Very high level katha we are speaking. How will become Manjari Bhav, this. But this is true. Your aim and object, you have to get the Manjari Bhav. How to serve Srimati Radhika and Rupa Manjari. But you have to do these types of austerities. How did Brahmachari? Vinod Vihari Brahmachari. How did you have an answer? I'm saying this thing. When you remember it, and how did they bhajan and sadhana? Or where you are doing bhajan and sadhana? Se vocês forem no Parikrama de Navadvip, vocês podem ver lá como que devotos bengalis, eles vêm de muito longe. Muitos vêm de muito longe para poder participar daquela peregrinação, né? E eles vêm sempre, eles vêm anualmente. Você pode, eles às vezes não tem nem dinheiro, eles venderam, não tem nem dinheiro para vir para Navadvip, porque eles moram longe, etc. Mas eles vendem, às vezes venderam a sua vaca, suas posses, para poder simplesmente fazer aquele parikrama. E eles vêm, e eles não precisam de nada, nenhum conforto, eles dormem no chão mesmo, comem o arroz, dormem no chão. Mas se você for num ano em Navadvip, você talvez não queira nem voltar depois, né? Mas eles vão todo ano, você pode ver que eles vão sempre. E você, se você só de pensar aí, você já pensa, ó, mas eu quero uma suíte, tá? Pode um banheiro, eu quero um banheiro junto no meu quarto. Mas eles não, eles vêm de longe, vêm e dormem no chão. Mas por que eles passam austeridade mesmo? Por que eles fazem isso tudo? Porque na verdade, eles têm amor e afeição naturais por Mahaprabhu. Porque eles são da Bengala, eles nasceram na Bengala, eles têm esse amor e afeição naturais por Mahaprabhu. Então para eles têm muita avidez por esse parikrama de Navadvip. Então, na verdade, a gente tem que entender o seguinte, que a gente deve sempre desejar nascer em Navadvip Dham, desejar nascer em Gaura Dham. Como o Srila Bhaktivinoda Thakur ele explica, né, Kabe Gaura Panesura Dunita, quando nas margens do Ganges eu vou estar de solto cantando os nomes de Radha e Krishna. Mas porque na verdade, sem nascer em Navadvip Dham, a gente não vai poder obter misericórdia de Mahaprabhu. Então a gente vê a austeridade desses devotos, só de falar nisso, nosso coração se derrete. A gente vê como esses devotos bengalis fazem tanta austeridade para participar do parikrama e etc. Então nesse verso, né, que tem um verso dentro das escrituras que diz que ao ver que Mahaprabhu Gan, que os associados de Mahaprabhu fazem muitas austeridades, e Mahaprabhu ao ver essas austeridades dos seus devotos, o coração de Mahaprabhu se derrete. Ele dá bênçãos a todos.
Então, a gente... Srila Bhaktivinoda Thakur, ele falou isso, né, várias vezes, que a gente deve buscar nascer em Navadvip e So, Arati or not? How they did Arati, no problem. que a gente deve buscar nascer em Navadvip. Gurudev Arati they are already. Então aí a gente, por exemplo, a gente fala sobre o prema mais elevado, né, Braja Prem, como alcançar Braja Prem, Manjari Bhava, etc. Mas na verdade, nada de ser servo de Shamaterática, mas na verdade isso está muito longe da gente. Né? Está longe, né? A gente deve orar para Mahaprabhu, ó Prabhu, ó Senhor Chaitanya Mahaprabhu, por favor, me deixe nascer no seu Dham, na sua morada sagrada, Navadvip Dham. Então a gente, como, por exemplo, tem uma história de Vinoda Bihari Brahmachari. Você vê, Vinoda Bihari Brahmachari, ele nasceu numa família de Zaminda. Significa que ele era tipo latifundiário, sabe? Filho de gente dona de terra, muito rica. E ele fez o quê? Ele se rendeu a Prabhupada, Srila Bhaktisiddhanta. E o que ele foi fazer? Ele foi mendigar na rua, moedinha, né? Pensa, né? Ele foi mendigar moedinha para coletar pro seu guru, tá? Pro serviço tal do guru e tudo. Então, e na Índia é muito quente. Teve um dia que ele estava naquele calorão da Índia, Vinoda Bihari Brahmachari estava coletando na rua e ele estava já assim, pra assim, desmaiar de tanto calor. Ele parou assim embaixo de uma árvore, aquele calor assim, muito quente mesmo, estava assim, passando mal. E aí nessa hora que ele estava assim, deitado assim, passando muito mal, quase desmaiando, assim, né, muito mal, Srila Bhaktisiddhanta Prabhupada passou de carro por ali. E o motorista de Srila Bhaktisiddhanta falou, olha, Prabhupada, aquele ali é o Vinoda Bihari Brahmachari, veja só. E aí Prabhupada, ao ver a condição do seu Brahmachari, né, que ele estava fazendo, pedindo doação para ele e tudo, e assim, passando mal com calor, aí o coração de Prabhupada se derreteu, né, ele deu as suas bênçãos para Bhaktisiddhanta. Na verdade, a gente está falando, esse kata é muito elevado, né, a gente fala das gopis, fala de Braja Prem, mas a gente tem que, na verdade, a gente vai ter que, né, um dia fazer todas essas austeridades, ter uma vida de Brahmachari, praticar todas essas austeridades. E, o que mais? And you pray to Lord Chaitanya Mahaprabhu, he Lord Chaitanya will take birth in your dham. Então orem a Mahaprabhu, ó Chaitanya Mahaprabhu, me deixe nascer, né, me dê nascimento, faça com que eu nasça em Navadvip Dham, na sua morada sagrada. Who wants to take birth in Navadvip Dham? Quem quer nascer em Navadvip Dham, levanta a mão. Jai Navadvip Chandra ki. Who will take birth in Braja? Quem quer nascer no Brasil, levanta a mão. Se Gurudev estiver aqui. Good, Prima. Maybe Krishna ji will want to take birth in Braja. If you come here, Maharaj, if you come here, I can stay here and wait for you. Anywhere. Anyway, Guru Vaishnava will take birth. Okay, distribute the push. Have one place for you here. Yeah, there's the box here. Jai Guru Deva Jai.